Olá, pessoal, tudo bem? Daremos início agora à correção de nossa atividade da semana. Então, a primeira questão, ele fala o seguinte: a agitação térmica das moléculas de um material é uma grandeza que se pode medir com equipamentos específicos. Por exemplo, para você medir a temperatura, né, nós precisamos do termômetro. Já para medir o calor do ambiente, temos um equipamento que trabalhamos no laboratório chamado de calorímetro. Aí ele fala, você observa que do lado esquerdo eu tenho água quente e do lado direito água fria. Então ele diz assim, ó, quando dois blocos de um mesmo material e agitação térmica diferente se encontram, as moléculas de maior agitação transferem energia para o bloco com as moléculas de menor agitação, até que ambos os blocos estejam em equilíbrio térmico. Aí ele pergunta, o que ele está perguntando? A medida da agitação das moléculas e a energia entre os corpos tem como definições. Então é o seguinte, vamos entender primeiro a situação. Você tem aqui água quente, com as moléculas bastante agitadas, e a água fria, com as moléculas mais compactas, né? Então, à medida que você mistura os dois componentes, a tendência é a água ficar morna, ou seja, atingir o equilíbrio térmico. Então, um cede calor, que no caso seria a água quente, e o outro corpo, né, que é a água fria, vai receber calor, atingindo assim o que nós chamamos de equilíbrio térmico ou estabilidade térmica. Então, o início da questão diz assim, a medida da agitação das moléculas. Então, isso aí, como nós já vimos, é o conceito de temperatura. E a energia transferida de um corpo para o outro é o fenômeno físico chamado calor. Certo? Então, primeira questão, D de dado. A segunda é aquela questão tradicional, certo? Que ele fala que você tem uma enfermeira que vai medir a temperatura do corpo de um paciente através de um instrumento chamado termômetro. Só que existe um intervalo de tempo para ocorrer essa medição, até que o corpo atinja a temperatura ideal, ou seja, a estabilidade térmica. Então, a melhor opção para o item 2 é o item A, certo? Equilíbrio térmico. É o item A. A terceira, como já foi mencionado na primeira questão, ele pergunta o conceito de calor. Para que esse fenômeno físico aconteça, é necessário o quê? Que haja uma diferença, pessoal, de temperatura entre dois corpos. É o item D na terceira. Observe aqui na primeira questão. O calor só vai existir porque eu tenho uma temperatura maior à esquerda, que é a água quente, e uma temperatura menor à direita. Então, vai ocorrer uma troca de energia. Essa troca de energia é porque a temperatura do corpo quente é diferente da temperatura do corpo frio, certo? Então, para a terceira questão, é o item D de dado.
A quarta questão, ele quer saber a unidade principal de temperatura. Como nós já comentamos bastante no primeiro bimestre, no sistema internacional, a unidade de temperatura é dada em Kelvin. Agora, essa quinta questão, ela fala da estabilidade térmica. Então, você tem aqui, suponhamos que você tem três objetos diferentes. Θ1, temperatura A, θB, θA, θB, θC, temperaturas diferentes. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esses três corpos, um vai perder calor, o outro vai ganhar calor, enfim, vai atingir uma estabilidade térmica, certo? É um fenômeno reversível, certo? Porque eu posso esquentar, eu posso esfriar. Então, para na estabilidade térmica, do equilíbrio térmico, o que acontece? A temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, que por sua vez é igual à temperatura do corpo B. Joia? Aí você marca direitinho e envia. Então é isso aí, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham entendido a resolução das questões. Tá ok? E até a próxima, gente.